Apocalipse capítulo 12. Tendo encontrado, recline a sua cabeça, por favor. Amantíssimo Deus e Pai Celestial, diante de nós a Tua palavra, e vamos estudá-la. Nós nos propusemos esta semana a investigarmos as Escrituras, e o nosso real interesse é ouvir o que o Senhor tem para dizer. Por isso que nós suplicamos o cumprimento das Tuas promessas aqui, de que o Senhor falaria conosco, de que Tua palavra seria eficaz, de que ela seria poderosa, porque a Tua palavra, ela não muda, mas ela transforma o coração das pessoas. E neste momento, humildemente, nós nos colocamos diante do Senhor pedindo: fala conosco, nos dá discernimento, nos dá um coração humilde, e que não haja nenhuma disputa, nenhum impedimento por nossa atenção neste momento, Pai. Que Teus anjos se mobilizem em nosso favor, que eles possam tomar este lugar, repreendendo as forças do mal, e que o Teu Espírito governe soberanamente neste recinto, e que o Senhor manifeste a Sua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Temos visto esta semana que Deus tira uma parte do todo para alcançar todo mundo. E não tem sido senão aos trancos e barrancos que Deus tem levado o seu sagrado propósito adiante. Noé foi um remanescente dentro da humanidade. Abraão, Isaque, Jacó foram remanescentes de sua geração. E Israel, como vimos, foi um remanescente entre todas as nações. Ontem vimos que a igreja se estabelece como um remanescente dentro do remanescente. Mas hoje nós vamos nos deparar com um outro remanescente, o mesmo, mas numa outra época. É o remanescente escatológico ou remanescente apocalíptico. Por isso, chamo a sua atenção ao verso 17 do capítulo 12 do livro do Apocalipse. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os, que diz a tua Bíblia, restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eu não sei se você já prestou atenção no contexto do capítulo 12 do livro do Apocalipse. Você já ouviu falar sobre uma coisa chamada quiasmo? Me permita aqui alguns segundos. Quiasmo é um esquema literário muito utilizado na literatura hebraica. E quero lembrar a você que, embora o Novo Testamento tenha sido escrito em grego, o seu pensamento é um pensamento hebraico. E o quiasmo que é? Quando uma peça literária era composta, podia ser pequena ou grande, o quiasmo se dava quando o autor fazia com que a primeira parte do seu texto combinasse com a última parte, a segunda com a penúltima, a terceira com a antepenúltima, e ele deixava no miolo, no recheio dessa peça, aquilo que de mais importante ou aquilo que ele gostaria de dar um destaque especial. Combinações das extremidades para um destaque central. Isso é quiasmo. O livro do Apocalipse, um dos esquemas de você poder olhar para ele como uma estrutura, você consegue perceber uma estrutura quiástica. Então eu queria que você observasse no telão uma imagem. Esse é um dos vários esquemas que nós poderíamos adotar para olhar a estrutura do Apocalipse como uma estrutura quiástica.
repare uma coisa. Você vê nos capítulos... É isso ali mesmo, pode voltar. Isso. Você vê nos capítulos 1, 2 e 3 uma igreja militante sendo descrita. Já nos capítulos 21 e 22 do mesmo livro do Apocalipse, você vê essa igreja triunfante. Você vê dos capítulos 4 a 11 um tribunal divino sendo presidido. E você vê dos capítulos 13 a 20 um tribunal divino decidindo. O primeiro presidindo e o segundo decidindo. E o que a gente consegue encontrar nesse esquema aqui é o capítulo 12 como sendo o centro de todo esse drama. E o capítulo 12 é, sem dúvida nenhuma, considerado como o capítulo do grande conflito. Existe um outro detalhe também, porque se você for contar a quantidade de versos antes do capítulo 12, ou no centro do capítulo 12, e depois da segunda metade do capítulo 12 até o capítulo 22, você vai perceber que há um equilíbrio, inclusive, de quantidade, e o capítulo 12, especialmente os versos 7 a 10, estão no centro do conteúdo do livro do Apocalipse, e ali você vê descrito o grande conflito. Mas o tema do grande conflito, ele também é utilizado para você enxergar toda a escritura sagrada e não só o livro do Apocalipse. Alguns teólogos adventistas sugerem que a chave de interpretação utilizada por Ellen White, por exemplo, é o grande conflito. Ela usa o grande conflito como uma moldura da história da redenção, onde tudo acontece dentro desse contexto do conflito entre o bem e o mal. E eu queria chamar a sua atenção para dois textos situados nas extremidades das Escrituras. O primeiro deles nós acabamos de ler, Apocalipse 12, 17. E você viu ali, irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra contra a sua descendência. O segundo verso, pode marcar Apocalipse 12, nós vamos voltar para cá. Mas eu queria que você fosse até a primeira folha da Bíblia, Gênesis capítulo 3. Então, dois textos nós vamos analisar em paralelo. O primeiro já lemos, Apocalipse 12, 17, e agora eu queria chamar a sua atenção a Gênesis 3, 15. Você conhece esse texto, tenho a impressão. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Coloca para mim aí o próximo quadro. É uma comparação entre os dois textos, o de Gênesis 3,15 e o de Apocalipse 12, verso 17. Eu chamo a sua atenção porque em Gênesis 3,15 você tem a serpente, que no próprio livro do Apocalipse é identificado a antiga serpente, o diabo, Satanás, ou seja, estamos tratando do mesmo sujeito aqui. No Apocalipse capítulo 12, verso 17, esse Satanás, ele é descrito como um dragão. Em Gênesis 3,15 você vê a figura de uma mulher, em Apocalipse 12, 17 também. Em Gênesis 3,15 você vê a semente da mulher, em Apocalipse 12, 17 também. E em Gênesis 3,15 Deus estabelece uma inimizade entre o descendente da mulher e Satanás. E quando você vai a Apocalipse 17, você vê que uma guerra se estabelece pela ira deste dragão, a antiga serpente, em relação ao descendente da mulher. Então, houve uma guerra no céu, a mulher dá à luz na terra, o dragão busca matar o filho da mulher, isso é descrito aí no capítulo 12, você sabe exatamente do que se trata. O dragão ataca a mulher que dera à luz, a mulher foge para o deserto, o dragão persegue o remanescente da mulher, que é chamado no verso 17 do capítulo 12 de o restante da mulher, o resto da sua semente. E depois do período que a mulher aparece fugindo para o deserto, uma fuga é mencionada 2 vezes, onde aparece a figura do remanescente. A pergunta é, quem é esse resto? Quem é o restante da sua descendência? Como nós podemos identificá-lo? Então nós vamos seguir estas pistas e a nossa tarefa hoje à noite, nessa terça-feira, é encontrar e identificar quem é este restante
a qual se refere o profeta João. Uma coisa fica evidente na leitura desse texto: o restante da descendência da mulher vai aparecer depois do período em que a mulher teve que fugir para o deserto. E a cronologia aí está clara e evidente. William Johnson, um teólogo adventista muito reconhecido, ele diz que a visão deixa claro que depois dos 1260 dias proféticos, o dragão concentraria os seus esforços na descendência da mulher. Duas referências de tempo aparecem aí no capítulo 12 de Apocalipse. Você lembra delas? Você lembra? 42 meses? Você lembra? 1260 dias? Lembra disso? Ok. Elas descrevem o mesmo acontecimento e dá a chave para a gente entender o período de Apocalipse 12. Mas isso aí é uma outra forma de Deus representar o que ele antecipadamente já havia dito a um outro profeta, mais ou menos uns 600 anos antes. Que profeta foi? Esse mesmo, Daniel. Ele, lá no capítulo 7 do seu livro, ele vai falar de 4 animais que vêm em sucessão, que são 4 reinos, ele mesmo identifica lá. Ele diz que o quarto animal horroroso, que ele não consegue nem comparar, os outros ele até conseguiu. Leão, urso, leopardo, com asa, com isso, com aquilo. O quarto ele diz, terrível, espantoso. Não há aqui eu possa comparar na fauna, eu não consigo descrever. É um animal horroroso, mas ele dá algumas descrições. E ele diz que esse quarto animal teria 10 chifres. E ele diz que um chifre desse quarto animal, ele chamou mais a atenção. O que ele fazia, o que ele se propunha fazer. E Daniel olha para aquilo e aquilo causa nele uma certa ojeriza. E ele fica preocupado com que aquele chifre pequeno que nasce dentre os 10 acabaria fazendo contra os santos do Altíssimo. Este chifre que surgiria nele e a partir dele, desse quarto animal. Esse quarto animal está em paralelo com o dragão de Apocalipse 12. Ambos possuem 10 chifres e ambos estão claramente conectados. O quarto animal, segundo a interpretação clássica historicista, representa Roma na sua forma pagã, o Império Romano. E o chifre pequeno, que surge a partir dela, representa Roma na sua forma papal. O chifre pequeno não é um quinto animal ou um animal distinto, mas uma parte integrante do quarto animal surgiria dentro dele. Essa é uma referência de tempo também que foi utilizada em Daniel capítulo 7, a mesma de Apocalipse 12. Formas diferentes para dizer a mesma coisa. Em Daniel 7, um tempo, tempos e metade de um tempo. Em Apocalipse 12, 1260 dias ou 42 meses. Tudo a mesma coisa. 3 formas diferentes de você cobrir e se referir ao mesmo período de tempo. Quando o dragão perseguiria a mulher que dera à luz, a quem o dragão tentou matar o seu filho antes, o dragão usou Roma pagã para tentar matar Jesus, ainda como um bebezinho, utilizando a força do Estado. Lembra disso? Ok? Agora, na sua forma papal, Roma, de novo, é utilizado para atacar a igreja do Senhor, e isso se dá ao longo de um período de perseguição e horror durante toda a Idade Média. Elementos simbólicos que são utilizados tanto em Daniel 7 quanto em Apocalipse 12 fazem coisas, descrevem coisas de forma simbólica num quadro temporal simbólico. E esse é o contexto para a gente poder interpretar esses 42 meses, 1260 dias ou tempo, tempos e metade de um tempo, e aplicar nele o princípio de ano. Não se tratava apenas de 42 meses. Nós estamos falando de 1260 anos de perseguição e de domínio deste poder contra os santos do Altíssimo. Quando o papado eliminou de Roma o último poder ariano, é consenso entre os comentaristas que o início dessa profecia se deu ali no 6º século, alguns colocam em 538, e em 1798 esse período chega ao fim com um evento específico. Dentro da Revolução Francesa, no auge dela, Napoleão Bonaparte manda um destacamento do seu exército, invade a Itália, prende o Papa, coloca ele no exílio e ali se estabelece a ferida mortal. Roma passa a não ter o domínio e o poder que exercera durante mais de 1200 anos. Na Europa, um rei não era considerado rei a menos que o Papa fosse lá e colocasse a coroa sobre a cabeça dele. Sem a bênção do sumo pontífice,
um rei não poderia exercer o seu domínio e o seu governo? Napoleão Bonaparte, num gesto de rebeldia contra o poder da igreja, lá na igreja de Notre Dame, no coração de Paris, quando é dada a coroa, ele mesmo pega e coloca sobre a cabeça, dizendo o seguinte: acabou para vocês. Pois bem, mesmo que a exatidão dessas datas sejam questionadas por alguns, não há como negar que Roma papal se consolidou no sexto século. E não há como negar que ela perde a sua força no final do século XVIII e início do século XIX. Então, o quadro temporal, apesar de não revelar quem é o remanescente, pelo menos ele revela para a gente quem o remanescente apocalíptico de Apocalipse 12, quem esse remanescente não é. Se o remanescente vai aparecer só depois do período de refúgio da mulher no deserto, todas as profecias apontam para uma igreja que surgiria depois desse período. Assim, as principais igrejas da Reforma Protestante, desde o século XV até o século XIX, final do século XVIII, elas não se encaixam, porque é no final do período profético que esse restante, sobre o qual Satanás colocaria o seu esforço e arremessaria sua ira, só depois desse período remanescente surgiria. Embora pessoas dessas organizações possam fazer parte do remanescente, essas denominações, antes desse período, que surgiram antes desse período, como entidades corporativas, como remanescente coletivo, estas entidades surgiram diretamente da reforma que se deu no século XVI, XVII, muito cedo para ser considerado o resto da sua semente. Então, ainda que esse período de tempo não identifique que grupo é esse que é o remanescente, pelo menos diz para a gente quem não é. A identificação do remanescente, no entanto, não depende desse único elemento de tempo. Surgiram outras organizações religiosas depois desse período dos 1260 anos. Então nós precisamos de outras características para identificar esse remanescente no tempo do fim. E essas características, louve a Deus, elas existem. E a próxima é: se dentro do quadro temporal o remanescente surgiria depois dos 1260 dias proféticos, a próxima característica diz que o restante da semente da mulher, ele teria uma característica, e a próxima é: guardaria os mandamentos de Deus. A segunda característica é que o resto da semente da mulher guardaria os mandamentos de Deus. Você tem alguns textos, me permita colocar aí no quadro para facilitar um pouquinho para nós. Pode passar o próximo, por gentileza. Na primeira carta do apóstolo João às igrejas, no capítulo 2, verso 4, diz: aquele que diz eu conheço e não guarda, o quê? Os seus mandamentos é mentiroso, nele não há verdade. Próximo aí, Romanos 3:31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes nós estabelecemos a lei. Efésios 6, verso 2. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. João 14:15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. É claro, gente, que incluindo os mandamentos de Deus, precisamente no seu centro, e quando se fala de mandamentos, nós estamos falando do decálogo, que Deus escreveu com sua própria mão. Precisamente no centro da lei de Deus você tem o quarto mandamento, que é quase negligenciado por a totalidade do mundo cristão. E independente da sinceridade das pessoas, a Bíblia é clara. A Bíblia diz: o sétimo dia, não o primeiro, ele é o sábado do Senhor teu Deus. O sábado do Senhor teu Deus. A importância do sábado, ela é ainda mais clara em Apocalipse 14. No contexto dos últimos dias, você vê um anjo usando uma linguagem tirada diretamente do mandamento do sábado, que vai chamar os habitantes da terra, Apocalipse 14:7, para adorar aquele que fez o quê? Os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Olha aqui para mim. Você lembra que o remanescente antigo, ainda no período de Abraão, Isaac, Jacó, tinha uma verdade presente elementar. Você lembra que verdade era essa? Para adorar quem? O Criador, o único Deus verdadeiro. Pois bem, lá no livro do Apocalipse, o remanescente voltaria a proclamar a todas as terras, cada tribo, língua, povo e nação,
adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Pois bem, isso é em contraste com aqueles que vão adorar a besta e a sua imagem, lá no verso 9 do mesmo capítulo 14 de Apocalipse. No centro do conflito final, você vê o assunto da adoração, e o povo de Deus, o restante da mulher, é descrito como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. É o verso 12 do mesmo capítulo 14. Aqui, em Apocalipse 14, verso 12, você vê que os mandamentos de Deus, eles estão em relevo, eles estão sendo citados. E de todos os mandamentos, olhe para mim, só o quarto trata especificamente da adoração a Deus como aquele que fez o céu, a terra e o mar. Não há dúvida, não há dúvida, que o Apocalipse, quando fala sobre o remanescente, ele o coloca como aqueles que vão guardar os mandamentos de Deus. E o quarto mandamento está incluído. E quando algumas pessoas boas e sinceras, que guardam praticamente toda a lei, acusam os guardadores do sábado de serem legalistas e às vezes perguntam: por que você guarda o sábado? Ora, nós guardamos o sábado pela mesma razão que nós guardamos o segundo mandamento. Nós guardamos o quarto mandamento pela mesma razão que nós guardamos o 10º, o 7º, o 6º, o 1º, o 2º. Nós guardamos todos os mandamentos pela mesma razão. A questão da ênfase que nós damos a este mandamento é porque foi esquecido. E você deve lembrar, e nós estamos batendo na tecla, uma característica do remanescente é resgatar verdades esquecidas. Não há invenção nova aqui. Nenhuma. É que o mundo cristão, apesar de ter passado por um momento de reforma, não completou a sua tarefa. Essa segunda marca, primeiro a do tempo, segunda dos mandamentos, agora ela vai eliminar a grande maioria daqueles que não foram eliminados na primeira característica. Muitas denominações religiosas, como os pentecostais, os mormons, testemunhas de Jeová e outras, apareceram depois do final dos 1260 dias proféticos. Mas quase todas elas rejeitam o quarto mandamento, seja guardando nenhum dia ou guardando o dia errado. Então, o remanescente da profecia surgiria depois do período de supremacia papal, mas também guardaria todos os mandamentos, inclusive o sábado. O resto da semente da mulher. Então, além de surgir no final do século XVIII, início do século XIX, também guardaria o sábado do 7º dia. Assim, com esta segunda característica, as opções para a gente saber quem é o remanescente ficam muito limitadas. Sim ou não? Pois bem, mas resta ainda uma terceira marca, um terceiro distintivo, que abre caminho para uma identificação ainda mais clara. A Bíblia diz, no mesmo verso 17 do capítulo 12, que o restante da semente da mulher guardaria os mandamentos de Deus e teria o testemunho de Jesus. É isso que ensina esse verso 17. O remanescente contaria com o testemunho de Jesus Cristo. Você sabe, os estudiosos da Bíblia, eles vão divergir sobre o significado de o que seria o testemunho de Jesus Cristo. Seria o testemunho geral da igreja a respeito de Jesus, o que se fala sobre ele, ou o testemunho de Jesus é o testemunho que o próprio Jesus dá através de um dom, o dom profético. Para a gente entender isso, essa é a terceira característica que o capítulo 12 de Apocalipse oferece. A gente precisa identificar o remanescente do tempo do fim ou o resto da sua semente. Então vamos lá. Preciso que você dê um pulinho em Lucas capítulo 7, por gentileza. Tem um negócio aqui perdido no coração do Evangelho de Lucas, que nós já lemos e exploramos, quem sabe através de outras lentes, através de outras perspectivas, mas eu queria explorar com você aqui um elemento. Lucas capítulo 7, verso 28, Jesus disse assim a respeito de João Batista: eu vos digo, entre os nascidos de mulher ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Olhe para mim, quando Jesus diz que ninguém foi maior do que João Batista, e ele está falando de sua condição como profeta, Jesus também estava incluindo Jeremias, Isaías, Elias, Moisés. Seja qual for a razão para a posição de João como sendo grande aos olhos de Jesus,
há uma diferença importante entre João Batista e os outros grandes profetas do antigo Israel. E a diferença é que Jesus olha para ele e o chama de grande, mesmo João não tendo escrito absolutamente nenhum livro que está na Bíblia. Ou seja, para ser grande profeta, aos olhos de Jesus, você não precisa ser um profeta canônico. Você também não precisa ter escrito alguma coisa e ter o seu nome estampado aí como um autor. Nem para você ser considerado profeta e nem para ser considerado um grande profeta, porque foi assim que Jesus se referiu a João. Me permita uma listinha aqui de alguns profetas que exerceram o seu trabalho e não escreveram nada na Bíblia. Natã, Elias. Não tem nenhum livro com o nome dele, ele não escreveu nada. Alguém questionaria o ministério profético de Elias aqui? Pois bem, nada que ele escreveu. Gade, Aías, Semaías, Ido, Azarias, Eliseu, Débora, Ulda, Ana, as filhas de Filipe, já no Novo Testamento. As Escrituras revelam que o Senhor não só usou profetas que não tiveram nenhum manuscrito seu preservado ou incluído na Bíblia, como alguns desses profetas ainda foram mulheres, algo culturalmente muito estranho. Muita gente séria, olhe para mim, crê que não há mais necessidade do dom profético desde a formação do cânon bíblico. Mas é a mesma Escritura que diz para a gente algumas coisas sobre o dom profético. Eu vou pedir para você ir até Efésios capítulo 4, por gentileza. Este é um capítulo muito importante para a igreja. O apóstolo Paulo, verso 8, 11, 12 e 13, ele nos diz o seguinte: por isso, falando de Jesus, quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, verso 11, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olhe para mim aqui, você diria que nós já estamos aperfeiçoados? Diga para mim. Nós já chegamos à estatura de Cristo, nós chegamos à unidade da fé, qual se propõe aqui o apóstolo Paulo. O que ele está dizendo aqui? Que quando Jesus sobe às alturas, ele concede dons à igreja, ele concedeu uma variedade de dons, e você tem a lista aqui, e o dom profético está listado nos dons que ele daria à igreja, para que a igreja pudesse chegar à estatura de Cristo, à unidade da fé, ao seu pleno desenvolvimento, ou seja, não faltaria nenhum dom para a igreja. E o dom de profecia está aqui no meio. Pois bem, volte um pouquinho, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, tem uma outra lista lá. Ou melhor, tem uma outra instrução ali, ligado a essa lista. 1 Coríntios capítulo 1, versos 5, 6 e 7. Em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe para mim, está dizendo que até o momento em que Jesus se revelar à sua igreja, não vai faltar nenhum dom para que ela possa crescer. Nenhum dom. E quando você vai na lista de dons, adivinha o que consta lá? O dom de profecia. Nenhum dom faltaria à igreja enquanto ela aguardasse a manifestação do seu Senhor em glória. O próprio Jesus, você lembra disso? Respondendo aos seus discípulos, naquele sermão famoso de Mateus 24, há um momento ali no meio, no verso 11, em que ele diz: olha, vocês têm que tomar cuidado, porque surgirão falsos cristos e falsos. Ora, se antes de sua volta, ele diz que era para tomar cuidado com falsos profetas, o fato de haver falsos profetas implica que haveriam o quê? Verdadeiros. Porque se não houvesse nenhum profeta, ele diria: ei, se alguém se levantar aí antes de eu voltar dizendo que é profeta, rejeita, porque não vai ter mais profeta. Não. O fato de ele dizer que tem falso implica que também há um verdadeiro. Mas a pergunta que fica é: e esse testemunho de Jesus? Vou pedir para você agora ir até Apocalipse 19, o verso 10. Está na tela, mas olha aí na sua Bíblia. Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. E ele, porém, me disse: não faças isso.
Eu sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o quê? Que diz aí? É o espírito de profecia. Me permita colocar no quadro uma comparação com outro texto. Apocalipse 19:10 e Apocalipse 22:9, eles estão em paralelo. Olha o que nós vemos aqui na comparação destes dois versos. No 19:10 e no 22, João se prostra para adorar o anjo. E o anjo desesperado, é o anjo relator, não é o anjo do Senhor, não é o anjo do concerto, é um anjo, é um servo mesmo, que não pode ser adorado. Ele, desesperado, o anjo diz, ei, levanta daí, cara, você não pode me adorar, você tem que adorar o quê? A Deus, eu sou conservo teu, sou criatura, você não pode me adorar. E você repara o paralelo dos dois textos, nas duas vezes em que João, diante da manifestação, ele se ajoelha, e ele diz, não, levanta daí. Só que, olha os paralelos, só que lá no meio do verso, quando o anjo diz, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus, lá em 19:10. Só que lá em Apocalipse 22 diz, conservo teu dos teus irmãos, lá é os que mantêm o testemunho de Jesus. E aqui ele é chamado de quê? Os profetas. Ou seja, os irmãos que mantêm o testemunho de Jesus são os profetas. Esses textos estão em paralelo. No capítulo 19, os irmãos são identificados pela frase que tem o testemunho de Jesus. Mas no capítulo 22, esses irmãos são os profetas, evidenciando que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, o exercício do dom profético. Agora, pode ser que eu surpreenda alguns de vocês. Tem dois teólogos não adventistas. Um se chama Schaeffer e o outro muito conhecido e respeitado que se chama F.F. Bruce. Esses dois camaradas, eles dizem que o judaísmo pós-bíblico usava a expressão espírito de profecia para representar o espírito de Jeová que descia sobre um profeta. Ou seja, se você quer ser honesto com um texto bíblico, não há como você considerar este elemento de Apocalipse 12:17, interpretado em 19:10, em paralelo com Apocalipse 22, como sendo outra coisa que não o testemunho de Jesus, sendo o espírito de profecia ou o exercício do dom profético. Ficou claro? Assim, eu coloco na tela o resumo. O remanescente, ele surgiria depois do final do século XVIII, início do século XIX. Depois daquele período de perseguição, onde a igreja iria para o deserto. Segundo, guardaria os mandamentos de Deus. E fica claro e evidente, mesmo sem eu ter gastado muito tempo com isso, que os mandamentos de Deus incluem o mandamento do sábado. E terceiro, teria manifestado, o remanescente teria manifestado em seu meio o espírito de profecia. Essas características, extraídas do coração do livro do Apocalipse, apontam para a igreja adventista do sétimo dia como remanescente da profecia para o tempo do fim. Essas conclusões, elas parecem muito perigosas. Quando a gente leva em conta o exemplo do antigo Israel, eles acreditavam que somente eles seriam salvos. Eles pensavam que só eles eram os receptores do amor de Deus. Que o resto do mundo era um bando de coitado, que não merecia nem a sua atenção. Eles se isolaram, eles se tornaram exclusivistas, eles ficaram prisioneiros às suas próprias crenças e tradições. Eles achavam que eram melhores e mais santos do que qualquer outro povo. E devido ao seu exaltado chamado, eles tratavam as outras religiões com desdém. Todas essas observações, elas são verdadeiras, mas elas não invalidam um fato crucial. Israel continuava a ter a verdade. O mesmo se passa com o adventismo. Embora alguns adventistas sejam orgulhosos, alguns adventistas se portem com ar de superioridade, embora alguns adventistas se achem um pouco exclusivistas em relação ao direito da salvação, devido à posição da igreja como remanescente, devido ao seu chamado profético, esses problemas de alguns adventistas miolo mole,
não invalidam a posição desse chamado profético. O mau uso ou uma postura inadequada é lastimável, mas não altera o fato de tais verdades serem verdades. Por outro lado, o exclusivismo espiritual e a arrogância dificilmente serão as principais coisas com as quais a igreja adventista tem de lutar hoje. Ao contrário disso, muitos adventistas nem sabem direito porque creem naquilo que creem. Milhares deixaram de reconhecer a missão distintiva ou o propósito dessa igreja. E por isso eles nem se sentem exclusivistas em relação à salvação. Alguns deles sentem até vergonha deste título, deste tema, deste assunto. Fogem dele. Para muitos, a diferença entre o adventismo e outras denominações é que os adventistas guardam o sábado e não comem carne de porco. Mera ignorância. O Senhor fez com que a verdade presente se destacasse com tanta clareza, tão distintamente hoje, como Ele fez em outras épocas, mas muitos nem saberiam explicar tais diferenças. Alguns anos atrás, num relevante artigo sob o título Somos Ainda o Povo da Bíblia, o pastor Alberto Tim escreveu: creio que a superficialidade doutrinária que enfrentamos hoje é uma das estratégias satânicas mais importantes com o propósito de que não estejamos preparados para os eventos finais e não possamos expor de forma convincente a base bíblica de nossas doutrinas. Ele escreveu isso, eu estava no 2º ano da faculdade, foi em 2001. De lá para cá, é triste reconhecer, mas as coisas só pioraram. Não há dúvida de que o Senhor tem verdadeiros seguidores em todas as religiões. Não é essa a questão. A questão é que nenhuma outra comunidade religiosa tem perspectiva da verdade presente que o adventismo tem. Os batistas não têm. Os testemunhas de Jeová não têm. Os episcopais não têm. As comunidades que pertencem à Assembleia de Deus não têm. A cientologia não tem. Os católicos romanos não têm. Os metodistas e os mormons também não. Se alguém procura a verdade e puder encontrar uma igreja melhor que o adventismo, que se encaixe nas profecias relativas ao remanescente, uma igreja que só guarda os mandamentos de Deus, mas que também tem o testemunho de Jesus Cristo, uma igreja que prega como verdade presente a mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14, como sendo a última mensagem de aviso ao mundo antes da volta de Cristo, então essa pessoa deve unir-se a essa igreja. Eu reconheço que isso pode soar estranho, mas ao contrário do antigo Israel, essa igreja nunca ensinou que os seus membros são os únicos a serem salvos ou que só eles são filhos de Deus. Alguns membros podem até acreditar nisso, mas essa ideia não representa o movimento adventista. Ainda que eu diga, este é o remanescente da profecia, a igreja não se coloca como exclusiva para a salvação da humanidade. Ela nunca ensinou tal coisa. A declaração da igreja adventista acerca do remanescente começa com um abarcante reconhecimento de que os verdadeiros cristãos se encontram em todos os grupos religiosos. Eu coloquei na tela para você. Nisto cremos, página 148, a Igreja Universal é composta por todos aqueles que verdadeiramente acreditam em Cristo. Você diz amém? Nós não entendemos como igreja, como movimento, que somos exclusivos para a salvação. Não cremos nisso, ainda que alguns achem isso e outros nos acusem disso. No livro Questions on Doctrine, é expresso ali com exatidão a posição adventista. Próximo slide. Acreditamos que a profecia de Apocalipse 12:17 aponta para a experiência e obra da igreja adventista do 7º dia, mas não acreditamos que só nós constituímos os verdadeiros filhos de Deus, que somos os únicos cristãos verdadeiros que existem na terra hoje. Acreditamos que Deus tem uma multidão de seguidores sinceros, fiéis e verdadeiros, presentes em todas as comunidades cristãs. Você diz amém? Há alguns anos eu me deparei com um texto extraordinário da Sra. White, no livro O Grande Conflito. Quando ela fala um pouquinho sobre o grande clamor de Apocalipse 18, quando a igreja vai pregar com todo o poder antes do retorno de Jesus,
ela diz assim no livro Grande Conflito, também coloquei na tela para você. No capítulo 18 de Apocalipse, o povo de Deus é convidado a sair de Babilônia. De acordo com essa passagem, muitos do povo de Deus ainda devem estar em Babilônia. E ela faz a seguinte pergunta nesse parágrafo: em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? E ela responde, sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Então, meus irmãos, só nesse bairro, num monte de prédio, com placa diferente do nome que a gente tem, está cheio de gente salva e filhos de Deus aí congregando em outras igrejas. Cheio de gente salva. Fica evidente que nem todos os sinceros filhos de Deus que serão salvos compõem o remanescente corporativo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. A gente pode inclusive perceber uma diferença entre os grupos que são descritos em Apocalipse 12 e Apocalipse 14. Me permita, pegue essa ideia, isso é revelador. Em Apocalipse 12, o remanescente, quando é identificado, depois daquele período, que guarda os mandamentos de Deus e que tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, o remanescente é identificado assim lá. Mas no capítulo 14, quando você vê a pregação das 3 mensagens angélicas, e quando você vê a figura de Jesus chegando em glória, com uma foice na mão, representando a grande colheita, no capítulo 14, verso 12, os santos que evitam a marca da besta, porque aceitam o convite para adorar aquele que fez os céus, o mar, a terra e a fonte das águas, este grupo, evidentemente muito maior do que o do capítulo 12, que é chamado de resto, eles são identificados como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Não o testemunho de Jesus, mas a fé de Jesus. E há uma clara distinção aqui. Nada é dito desse grande grupo que vai aceitar a pregação de Apocalipse 14 como tendo o testemunho de Jesus Cristo. Isso não significa que alguns desses santos não o tenham, mas muitos não terão o testemunho de Jesus. Aqueles que são fiéis a Deus, em todas as religiões, compreenderão um dia, antes da volta de Cristo, o suficiente acerca da verdade para tomarem a sua decisão por Jesus Cristo, guardando todos os seus mandamentos, adorando a Deus e não recebendo a marca da besta. Mas alguns deles, quem sabe, nunca entrarão em contato com o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. O que eles terão, sem dúvida, é a fé de Jesus. Esse é, afinal de contas, o objetivo principal do testemunho de Jesus. Ajudar as pessoas a desenvolverem a fé de Jesus. Aparentemente, alguns terão a fé de Jesus sem o testemunho de Jesus, com o qual a igreja remanescente, como comunidade, corporação, tem sido tão abençoada. Olhe para mim. Não tenha vergonha do dom de Deus. Nós estamos vivendo numa época muito complicada, mas muito complicada. Numa época em que, mesmo entre líderes, algumas igrejas, em regiões desse mundo afora, mesmo alguns ministros do Evangelho, eles têm vergonha do dom de Deus, questionando o grau de inspiração, a validade e os conselhos do espírito de profecia, se afastando desta ajuda tão valiosa ao movimento remanescente no tempo do fim. Essa diluição do conceito de remanescente, esse afastamento da noção do espírito de profecia e da relevância dos escritos do profeta no tempo do fim, para ajudar o remanescente a cumprir o seu papel, esse afastamento é desastroso. Isso provoca declínio, porque quando não há profecia, o povo se corrompe. Não tenha vergonha do dom de Deus. Meu pai se batizou há quase 40 anos atrás. Meu pai é o resultado de uma igreja que colocou lá na frente da sua fachada como deixar de fumar em 5 dias. Você já viu um negócio desse por aí? Meu pai passou na frente da igreja, viu a faixa e à noite ele voltou. Só que foi um curso de como deixar de fumar muito frustrado.
Porque só o meu pai apareceu, mais ninguém. E o meu pai sentou lá, uma senhora que estava fazendo a recepção, tinha lá, contava com a ajuda de um médico e mais uma outra pessoa da equipe. Ele recebeu um abraço que quebrou meu pai no meio. Ele não estava nem aí, que não tinha ninguém mais. Ele sentou no primeiro banco e fez o curso de segunda a sexta-feira. Mas sabe uma coisa que aconteceu naquela segunda-feira, sem ter recebido um único estudo? Ele deixou o curso naquela noite e ele desceu uma rua chamada Álvaro de Carvalho, no centro de Florianópolis. Ele saiu da igreja, foi até a Praça 15, a praça principal no centro de Florianópolis, entrou na catedral, foi diante do altar e disse: tchau. Se despediu. Ele se despediu naquela noite. No último dia, perguntaram se o meu pai queria uma visita ou um estudo, alguma coisa assim. Ele deixou o endereço dele. Nós estamos falando de 1985. Numa época em que nós não tínhamos aí um monte de coisa que nós temos hoje. Numa tira de papel ele deixou o nome e o endereço. Uma semana depois, toca o interfone lá de casa. E um homem aparece e diz: o senhor deixou o seu nome e manifestou o desejo de aprender da Bíblia, estudar a Bíblia. E meu pai disse: claro. Minha mãe ouviu de lá de dentro e falou: aqui não. Crente aqui? Não. Foi uma cena meio constrangedora. E a alternativa foi, meu pai começou a receber os estudos daquela pessoa na casa da pessoa que morava ali no prédio do lado. Eles deram o nome do meu pai para quem morava perto. O homem percebeu, nos primeiros estudos, que ele não ia dar conta do meu pai. Chamou reforço. Trouxe alguém que tinha um pouco mais de habilidade para dar os estudos. E esse homem, muito habilidoso, estudou com meu pai durante meses. Na medida em que os estudos iam avançando e ele percebia a sede do meu pai, ele foi dando uns livrinhos para o meu pai ler. Ele, recém-aposentado, devorava aquilo. Foi chegando no final dos estudos, 8, 9 meses depois, este segundo homem chamou reforço, um terceiro, para dar um estudo específico. Um estudo específico. Eles tinham um certo receio, mas eram leais e fiéis, e no doutrinamento aquela dupla era incrível. Eles ensinavam as doutrinas bíblicas. Nada de superficialidade, nada de banho, nada de discursinho para convencer e apelar o coração com emocionalismo barato. Eles estudaram e doutrinaram o meu pai. Mas o último estudo eles reservaram para o espírito de profecia. Esse homem veio com muita habilidade, deu o estudo e disse assim para o meu pai, antes de ver a reação dele: sabe os livros que você tem lido nos últimos meses? Nós entendemos que o dom de profecia se manifestou nessa pessoa e esse material que você leu é produto deste dom. E o que para muitos é uma pedra de tropeço, o meu pai olhou para aqueles homens e disse assim: eu sabia que estava faltando uma pecinha. Em setembro vai fazer 40 anos. Imperfeito, meu pai, mas fiel. Nunca vacilou o pé. Aquele cursinho frustrado de um único aluno, existe uma família inteira que dedica a sua vida ao reino dos céus. E você só está me ouvindo aqui hoje porque eles lá atrás resolveram alcançar aquela cidade, porque não desistiram de dar o curso só tendo uma pessoa, porque alguém dedicou durante meses o sábado à tarde para estudar com meu pai. Sobre a minha mãe eu falo para vocês outro dia. Meus irmãos, amanhã nós vamos entender como este dom se manifestou neste movimento. Nós entendemos que foi depois de um período que o remanescente guardaria os mandamentos e que teria manifestado em seu meio o dom de profecia. Pois amanhã nós vamos identificar como ele se manifestou. E nós vamos encontrar no estudo de amanhã um padrão de Deus de como lidar com profecias de tempo e como os profetas interferem em momentos cruciais antes de grandes e extraordinários acontecimentos. E não seria a volta de Jesus o maior de todos eles?
Pois bem, isso é assunto para amanhã. Feche seus olhos, por favor. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, porque o Senhor não nos deixou à deriva. O Senhor não nos deixou ao léu. O Senhor não nos deixou sem conselhos específicos, práticos, palavras de repreensão, roteiros, formas extraordinárias de o Senhor manter esta igreja em pé, até que ela cumprisse o seu papel. Como vimos, não há exclusividade na salvação. Nós não somos melhores do que ninguém, mas o Senhor nos confiou uma responsabilidade, porque o Senhor ama todo mundo. E o Senhor quer salvar o mundo, e o Senhor quer avisar todos os habitantes deste planeta antes de invadir a história pela última vez. Ó Deus, tira de nós todo o orgulho, tira de nós todo o exclusivismo, tira de nós toda a arrogância e coloca dentro de nós um sentido de missão e de responsabilidade, porque é isso que quer dizer a gente ter sido chamado antes da volta de teu Filho. Porque além de nos salvar, estes que são chamados em tempo de pregação, eles não estão sendo chamados apenas para serem salvos, eles estão sendo chamados para serem instrumentos do poder de Deus. Olha para essa igreja, abençoa essa comunidade de fé, abençoa esse povo que se chama pelo teu nome, sua liderança, cada chefe de família, nos dá a maturidade que nós precisamos, Pai, espiritual e emocional, para a gente ser aquilo que o Senhor espera que a gente seja. Dá-nos a tua paz e nos traz aqui de volta amanhã. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor.